São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois, teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: Israel do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: Quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: Por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? É que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade. As crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: Joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem. Mas deixem que todas as meninas vivam. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Capítulo 2. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos
e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: Este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Vá, vá. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: Eu o tirei da água. Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo no israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio. E escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: Por que você está batendo no seu patrício? Quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar? Como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: E já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém, ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai. Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Porém, Moisés se levantou e as defendeu e deu água aos animais. Quando elas voltaram ao lugar onde seu pai estava, ele perguntou: Por que é que vocês voltaram tão cedo hoje? Um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou água para nós e ainda deu água para os nossos animais. E onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Vamos chamá-lo, vão, para que venha jantar com a gente. Depois, Jetro convidou Moisés para ficar morando ali e ele aceitou. Então Jetro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. Quando ela teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gerson e disse: Sou hóspede em terra estrangeira. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro. E os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Amém, glória a Deus, né? Esse livro é maravilhoso, né? O Êxodo, ele
ele foi escrito por Moisés, cerca de 1440 antes de Cristo. E a gente vê um pouquinho aqui que é uma história de libertação, né? É uma história de pessoas que ficaram livres da opressão. E eles iniciaram essa jornada em direção à terra, né, que Deus prometeu para eles, que foi a terra que mana leite e mel, né? Então, desde o princípio, do princípio até o fim, Êxodo ele vem trazer para a gente ensinamentos de que Deus nos tira de situações, né, que nos mantêm escravizados, para conduzir a gente para um lugar melhor, né? Para nos conduzir para um lugar melhor. Então, assim como Deus ele preparou Moisés, e foi o libertador de Israel, né? Ele também enviou o nosso Salvador, né? Ele enviou Jesus Cristo para ser o nosso libertador. E Israel, ele conduziu os israelitas, né? Do Egito até a terra de Canaã. E ele conduziu como uma nuvem de dia, né? A palavra diz que Deus ele seguiu os israelitas pela estrada ali de Canaã, do Egito, como uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. E assim ele foi iluminando, né, aquele povo ali naquela estrada, iluminando os corações e o Espírito Santo que nos conduz até hoje, né? Então, assim, desde aquela época onde o povo do Egito, né, saiu daquela terra para poder ir para Canaã, saiu muita gente, né, muitas pessoas. E aí ele tirou aquele pessoal daquela situação de opressão, de escravidão, e conduziu eles para um lugar melhor, um lugar que seria diferente para eles. E quem foi que levou quem foi o libertador deles? Foi Moisés, né? Moisés foi o libertador. Aí eu vou ler aqui rapidinho para a gente entender aqui o contexto dessa história, né? Aqui fala que, assim como a libertação dos israelitas foi um processo, foi uma jornada que poderia ter sido concluída somente um passo de cada vez, Deus quase sempre nos dirige passo a passo, em vez de nos transportar instantaneamente de uma situação para outra. Então, assim como a murmuração, a reclamação do israelita os retardou as más ações também impedirão o nosso progresso em Deus, né? Então, assim como ele deu aos israelitas os 10 mandamentos como a lei para lhes mostrar como viver uma vida abençoada, ele nos deu a Bíblia como um manual para a nossa caminhada ao longo da vida. Então, assim como ele usou a travessia dos israelitas pelo deserto para desenvolver a fé, a confiança, a força e o caráter de que eles necessitariam na Terra Prometida, ele faz o mesmo por nós na nossa jornada. Então, assim, esse livro de Êxodo, ele traz uma reflexão muito importante, porque Deus, ele está conduzindo. Ele conduziu aquele povo e ele está conduzindo a gente. Então, assim, cada um de nós todos nós, né, temos desafio, tem alguma área de cativeiro, opressão, né? E a gente tem que realmente decidir, né? Seguir a Jesus, seguir ao Senhor e manter essa atitude positiva, porque aí a gente chegará aos nossos sonhos, né? Ele vai nos levar a receber realmente as promessas dele. Então a gente vê aqui que esse livro aqui é um livro de encontrar esperança em meio à crise, né? É um livro emocionante, esse capítulo da Bíblia mesmo. Começa aí, né, com a história de Moisés. Ele foi deixado pela mãe, né? Lá no rio, né? E aí nós vemos que essa história do povo de Israel, ela toma assim
um rumo bem fascinante, assim, uma história mesmo. Então aqui nós somos apresentados aqui também os filhos de Israel, né, que cresce, eles prosperaram a terra do Egito. A gente já estudou a história de Jacó também, da sua família, né? E eles chegaram a Israel e eles cresceram, a população cresceu assim rapidamente, né? E na época era Faraó, né, o governante do Egito. Eles começaram a temer os israelitas. Eles se tornaram uma ameaça para o Faraó. E aí o Faraó começou a tomar medidas, né, para impedi-los e para controlá-los, né? Então o Faraó ele começou a fazer coisas para poder oprimir o povo. E aí eles ficaram como escravos desse povo muitos anos, né? Então, assim, começou com a família de Jacó, né? A gente já estudou a história dos irmãos, né, de José, que foram para o Egito. A gente viu que José ele se tornou o governador. E aí a gente vê que essa história, depois que José, né, morreu e tal, ficou ali ficou ali o povo, né? O povo dele ficou naquele lugar. E ele cresceu numerosamente. Então, assim, a gente vê que o faraó, ele começou a temer esse povo, porque o povo realmente crescia. E aí ele começou a fazer coisas para poder oprimir o povo. E aí, nesse sofrimento, né, a gente vê que o Senhor mandou, né, uma pessoa para libertar aquele povo do cativeiro. E aí a gente vê que no início ali, né, começou Moisés, né? Moisés, o nascimento de Moisés, e ele foi um descendente de Levi. Ele nasceu nesse meio, né, nesse tempo difícil, né? E sua mãe se chamava Joquebede. E ela, naquela época, o rei queria matar todas as crianças. E aí ela teve a ideia de esconder, né? Escondê-lo no cesto e colocar ele na beira do rio. E aí Deus, né, como é onipotente, onisciente, ele já sabia que a filha do faraó estaria lá na beira do rio, né, na beira do lago, para poder encontrar o Moisés. E aí a filha do faraó, ela encontrou o cesto de Moisés e decidiu adotá-lo como filho, né? E sem saber, claro, que ele era hebreu. Então aí Moisés cresceu na casa do faraó e ele cresceu como um príncipe. E o mais bonito dessa história é que a irmã dele estava perto, né? E aí foi chamar, pediu para a princesa para poder chamar uma pessoa para poder cuidar do bebê. E quem foi que cuidou do bebê? A mãe, a própria mãe. Então Moisés ele foi cuidado pela mãe verdadeira dele, pela própria mãe dele, e foi cuidada pela filha do faraó. Então ele foi muito abençoado aí, né? Porque ele cresceu aí sendo cuidado pela mãe, com todo o amor, e aí mesmo assim ainda cresce na casa do faraó, com todas as riquezas lá, e como um príncipe, né? Então, a gente vê aqui que foi realmente uma providência divina. E aí Deus colocou Moisés como defensor. Ele já adulto, Moisés testemunha, né, um irmão dele, né, um hebreu sendo oprimido, né, e ao ver aqui, ali, o egípcio maltratando esse hebreu, Moisés, ele interveio ali e matou o opressor, né. Então, esse evento aí fez com que ele fugisse, né, lá do palácio e fosse para Midian. Chegando lá em Midian, né, Moisés começou ali, encontrou, né, refúgio ali na casa onde
na casa do sogro dele, que se chamou, deixa eu ver como é que, a esposa dele chamava Zípora, né, filha de Jetro, e ela era pastora, né, de um rebanho, e o sogro também pastor de ovelhas. Então ele começou ali a vida dele ali naquele povo, né, como ele casou com a Zípora, deu à luz a um filho, né, a quem Moisés chamou de Gerson, e começou naquela terra estrangeira ali como um imigrante. Mas muito tempo depois, né, quando ele ouviu falar que o rei do Egito morreu e que o povo, né, estava clamando, né, debaixo da escravidão, então o clamor do povo subiu até Deus. E Deus ouviu o lamento deles, né, e se lembrou da aliança que fizera com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então a gente vê aqui que como Deus não se esquece das promessas que ele faz. Deus é que ele viu o povo oprimido, escravo, né, sofrendo ali, e o povo orando ali, clamava ao Senhor por um Salvador, né, porque já existia ali uma promessa de que alguém tiraria eles daquele lugar. E aí foi quando Deus levantou, né, Moisés para ser esse Salvador. Então a gente vê aqui que para a gente ouvir Deus, né, a gente precisa estar tendo uma vida de busca, né? E aquele povo, eles nunca deixaram de buscar a Deus, de clamar ao Senhor, de orar, de pedir uma providência divina ali. Nós vemos que Moisés, ele nem sabia o que seria dele, né? Ele foi entregue, né? Ele cresceu lá no palácio, né? Ele não tinha muita amizade com o povo dele, né? Mas ele sabia. A mãe dele, com certeza, deve ter contado as histórias, né? Então ele cresceu ali no palácio, mas ele não sentia pertencente àquele povo. O povo dele era o povo hebreu. Então ele pertencia ao povo hebreu e ele sabia das dificuldades, né? Ele sabia que o pessoal estava sofrendo, que o pessoal estava sendo cativo ali naquele lugar. Ele sabia de como o faraó fazia aquele povo sofrer, né? Eles viviam como escravos. E ele colocou ali, né? Ouviu Deus, né? Ele falou aqui que eu sou imigrante em uma terra estrangeira. E ele ouviu o gemido do povo. E Deus fez com que Moisés ele voltasse, né? Ele voltasse ali para aquele povo, para libertar aquele povo da opressão. Então, aqui no Êxodo 1, a gente viu a descendência de Jacó, né, que foi para o Egito, a população dos hebreus cresceu, né? Os filhos de Israel, eles se multiplicavam, né? O temor dos egípcios, né, diante do crescimento daquele povo era imenso, né? Aqui também no capítulo de 8 a 14, falou muito da ascensão, né, do novo rei do Egito, da escravidão, do trabalho forçado aos israelitas. E aqui a gente vê também que a ordem de Faraó para matar os bebês, né, do capítulo 15 ao 21, e a desobediência também, né, da Shifá, o nome Shifá e Puá. E aí, concluindo aqui, a persistência do povo de Israel, né? Apesar da opressão, o povo continuava firme ali nos propósitos de Deus e querendo um libertador. E esse libertador foi Moisés, né? Então a gente vê aqui que o povo, ele cresceu muito, né? E aí mais para frente a gente vai ver como aconteceu essa história aqui, né? De Moisés.
mas a gente vê que a opressão, os israelitas, eles viviam oprimidos. Então, aqui nesse capítulo, eles havia uma promessa, né? Havia uma promessa de Deus de libertá-los. Mas, enquanto isso, eles estavam ali naquele lugar, sendo, tendo uma crise, né? Enfrentando uma grande crise de fome. Mas eles sabiam que iria, né? Chegar um libertador. Eles sabiam que viria uma pessoa para libertar eles. Mas eles lutavam ali, né? Eles lutavam o tempo todo ali para poder seguir em frente. E a gente vai ver mais para frente aí como foi essa libertação, né? Como Deus falou com Moisés ali na sarça ardente, né? Então, assim, a gente vê que realmente foi desde o início, desde quando Jacó e os irmãos dele, os filhos dele, foram para o Egito, Deus já tinha tudo, já estava destinado, né? A história já estava escrita. E aí foi uma questão de tempo mesmo, né? Para poder eles passar porque eles tinham que passar, né? Que eles tinham que sofrer, que eles tinham que ser escravos, mas que eles também teriam, né? Sido salvos, né? Através de Moisés que levou eles para o Egito, né? Pela estrada, né? Para caminhar pelaquela terra. E aí a gente vê como Deus ele faz as coisas acontecerem, né? Tudo é um tempo de Deus. Tudo, Deus tem um tempo para tudo. E a gente viu ali aquela jornada, né, de Moisés se tornando um líder, né, escolhido por Deus. E ele vai conduzir esse povo, nesses filhos de Israel, até a terra prometida. Eles vão conduzir eles para a liberdade. Então, o nascimento e a trajetória de Moisés, ela tem vital importância, né? Ela foi uma providência divina mesmo. Em meio àquelas circunstâncias difíceis, Deus, ele conduziu os filhos dele em todo momento. Ele estava com ele estava presente ali. Ele não se esqueceu dos filhos. Ele não se esqueceu. Apesar do sofrimento, apesar das circunstâncias que aconteceu, né? Deus tinha um projeto, uma história escrita. E Moisés foi um papel extraordinário ali para levar, para conduzir aquele povo para a terra prometida e conduzir eles à liberdade. Então é uma história linda, gente. A gente tem que ficar muito tempo aqui, mas eu vou parar por aqui. Queria ouvir de vocês aí, o que vocês pegaram aí dessa história, o que vocês entenderam, se tem alguma dúvida, pode falar aí. Alguém quer comentar? Maiara? Que conhece a história aí de José, Longe né? do microfone. Oi? Oi, fala, desculpa. Fala de novo. Não, tô falando você que falou muito, que a gente estudou muito na história de José, de como eles iniciaram, de como eles foram parar aí no Egito, né, por causa da fome. Então, comenta aí, complementa aí, você que é boa nesses. Então, assim, dúvidas não, né, mas só boas expectativas, né, acho que vai ser um livro muito enriquecedor pra gente também. É uma história que eu venho contando pro Theo, né, o Theozinho tá adorando a história de Moisés. Então, só mas depois na quarta, eu vou ver se eu pego também aqueles pontinhos de curiosidade para trazer pra gente, mas só boas expectativas, Flá. Acho que sem comentários aqui agora. Sem comentários, por Amém. enquanto. Glória a Deus. Então, é uma história linda, né? A gente vê como Deus coloca pessoas certas no lugares certos, né? Então, assim, como eles foram parar lá, a gente já viu, né? Que foi através da família de Jacó, de José e tal. Então, assim, foi uma história muito bonita, né, também. E aí agora a gente vai ver essa história linda de Moisés, né? Esse processo aí de libertação, né? A libertação que foi Deus levou, né,
um passo de cada vez ali, eles andando ali naquele deserto, naquele lugar. E aí a gente vê como Deus trabalha, né? Tudo no tempo de Deus. Eles levaram muitos anos ali naquele lugar, eles foram feitos de escravos, né? Eles sofreram muito, mas Deus tinha uma promessa para o povo dele, né? Assim como Deus tem uma promessa para nós, né? Como eu falei aqui no início, né? Deus preparou Moisés para libertar Israel e ele preparou Jesus para ser o nosso libertador, para ser o nosso salvador. Hoje nós vivemos aqui no mundo, a gente tem muitas aflições, né? Mas ele falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Muitos de nós estamos vivendo num deserto também. Mas Deus, ele tem o Espírito Santo para nos guiar, né? Ficou aqui o Espírito Santo que nos guia, que nos ensina, que nos conduz. E a gente espera um libertador também, que é Jesus, né? Jesus, ele vai nos trazer, nos levar para a terra prometida. Moisés, ele levou aquele povo para a terra prometida, que foi Canaã, uma terra onde manava leite e mel, né? Que Deus já tinha separado aquela terra. Mas existe uma nova Canaã para nós, né? E nós estamos aqui aguardando, né? Jesus vir e nos libertar também, nos levar, nos tirar desse cativeiro que nós vivemos aqui para uma terra prometida, uma Canaã celestial. Amém? Você poderia orar aí, Maiara, para a gente concluir? Maiara? Eu tava aqui falando com o microfone fechado, doida. Vamos lá, posso orar assim pra gente? Amém. Então vamos lá. Pai amado, querido, Amém, graças te Jesus. damos, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada porque a tua graça nos alcançou, Pai. Nós queremos te agradecer por mais uma semana que se inicia. Agradecer porque mais um livro que vamos começar a ler. E com certeza vamos aprender coisas novas. Com certeza a nossa fé será aumentada. Então nós te pedimos, Pai, que vai nos ajudando durante a leitura aqui desse livro, que a gente realmente possa extrair aquilo que a gente precisa aplicar na nossa vida. Realmente é uma história muito linda, né? Uma história de libertação. É muito maravilhoso ver como o Senhor escolhe pessoas, como o Senhor chama pessoas para fazer algo. E todas as circunstâncias com que Moisés passou, onde ele nasceu, os desafios que ele passou, tudo foi fortalecendo, foi tudo uma preparação para que ele pudesse cumprir o teu chamado, que ele pudesse cumprir realmente os teus planos na vida dele, e assim também é na nossa vida. Então, realmente, que o Senhor possa nos ajudar a trabalhar isso em nós também, que a gente possa começar a ter uma percepção diferente de tudo que a gente vem vivendo, inclusive os desafios, que tudo coopera para o bem, como diz lá se eu não me engano, é em Romanos, que fala, todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, realmente, que o Senhor possa nos ajudar a ter essa visão, essa clareza de que tudo que a gente vem vivendo cooperará para o bem, já vem cooperando para o bem, e que assim como Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, assim como Davi foi chamado ali para ser rei de Israel, vencer o gigante para realmente ser rei de Israel, assim como José do Egito foi governador do Egito, nós queremos que nós também fomos chamados para algo especial. Nós queremos que cada um aqui, a Flávia tem um chamado especial vindo de ti, a Valdira também tem, a Helena, a Cleide, a Cris, eu tenho, todos nós aqui temos um chamado especial, e nós pedimos que o Senhor vá clareando ao longo desse livro aqui, que o Senhor também possa ir clareando, nos dando visão, que o Senhor possa nos dando sonho, Pai, vai nos dando sonho, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, para que a gente realmente possa, assim como Moisés foi conduzido, a num momento ali, sair do Egito, e voltar para sua terra, e depois retornar para o Egito para libertar esse povo, e por todo o processo foi tão relevante na história, né? Tantos livros que ele escreveu aqui do Pentateuco, que aqui tem para a gente essa base, assim, do começo de tudo,
Então, realmente, que o Senhor também, assim como conduziu Moisés, realmente possa nos conduzir. Serão aqui, acho que um mês, 2 meses de leitura, não sei quanto tempo vai ser de leitura, tenho certeza que vai ser meses poderosos, com aprendizados poderosos, com vivências poderosas. Cremos em nome de Jesus, que será uma leitura muito abençoada. E quero colocar aqui a vida de cada um, Pai, para que realmente o Senhor possa guardar cada um, encaminhe os seus anjos, né, para que realmente vá na frente, Pai, abrindo os caminhos, vai nos dando sensibilidade espiritual, Pai, para a gente possa cada vez mais aprender a ouvir a Tua voz e que a gente viva de acordo com a Tua vontade, não de acordo com a nossa vontade. Realmente nos ajude a viver em submissão a Ti, Pai, tendo um coração obediente, realmente estando atento o tempo todo ao que o Teu Espírito nos guia a fazer. Não o que a gente quer fazer, mas atento ao que o Teu Espírito nos deseja que nós façamos ao longo do dia. E te agradeço, em nome de Jesus, pelo dia de hoje, pelas bênçãos do dia de hoje, por essa leitura desse livro, por esse grupo que está aqui para nos auxiliar e para a gente crescer junto. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. E esse livro aqui, né, de Êxodo, ele tem um princípio aqui, né, para nossas vidas. Fala quando Deus nos tira de uma situação, né, ele sempre nos leva para algo melhor. Né? Então, a libertação de qualquer tipo de cativeiro é um processo. E Deus, ele nos leva a atravessar um passo de cada vez, né? Então, que a gente possa permitir que Deus nos ensine a confiar nele, a segui-lo, né? Enquanto ele nos conduz, né, às promessas. E que realmente a gente vai conseguir alcançar o nosso propósito mesmo e ir para a nossa Canaã celestial, né? Como a gente já tinha falado antes. Então é isso, gente. Um bom dia para vocês, boa semana. Que Deus abençoe nossa semana. Seja uma semana de bênçãos, de vitórias. E mais um dia aí que Deus possa nos abençoar. Cleide, fez falta aqui no nosso primeiro dia de Êxodo. Falamos um pouquinho aqui da opressão, né, do povo no Egito e do nascimento de Moisés. E amanhã, né, a gente vai falar um pouco. A gente já está aí com o planejamento aí do livro, né? E aí a pessoa que vai dar amanhã já sabe. Então, gente, bom dia para vocês, viu? Bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe. Bom dia, gente. Até amanhã. Até amanhã.